uma pessoa que quer ter um encontro com você esse final de semana. Por isso eu quero te convidar a poder realmente gravar esta data, gravar o dia de hoje, gravar este final de semana. Dia de hoje, 9 de fevereiro de 2024. Grave essa data. Porque existe uma pessoa chamada Jesus e Ele quer ter com você nesse final de semana um grande encontro. Tudo isso que você está vendo, tudo que você consegue perceber ao seu redor, toda a preparação, desde a entrada, nos ônibus, nas cadeiras, cada um dos detalhes, tudo isso aconteceu porque Deus quer ter um encontro com você. Deus quer ter um encontro com a tua vida. Então você está nesse final de semana, talvez você nem sabe como você parou aqui, mas existe um propósito. Deus, Ele já sabia que você aqui estaria. Deus sabia como você aqui chegaria. Deus sabia onde você estaria sentado nesse momento. Deus sabia exatamente o que você estaria passando nesse momento, porque Ele marcou um encontro com você. E para nos ajudar a entender, eu quero dar 3 exemplos. Nós podemos aqui contar inúmeros exemplos, inúmeras histórias, sejam elas da Bíblia, sejam elas testemunhos de inúmeras pessoas que nós temos aqui, de como foi o encontro pessoal de cada um com o Senhor. Inclusive fica aí um desafio para você nesse final de semana. Nesse final de semana é muito importante que você possa sair de você mesmo, fazer novas amizades, poder conversar com pessoas diferentes. Se você quiser depois conhecer um pouco mais a história de cada um, do pessoal que está trabalhando, pergunte como foi o encontro de Jesus com você, e eles vão poder testemunhar para você daquilo que eles vivenciaram. Mas nesse momento, nessa noite, eu quero dar aqui 3 exemplos. Diga comigo, 3 exemplos. E certamente você se encaixará em uma dessas histórias. São exemplos, mas você estará em alguma dessas histórias representado. O primeiro exemplo que eu quero dar nessa noite junto com você é a pessoa de Pedro. Quando Pedro foi encontrado, quando Pedro teve um encontro com o Senhor. Feche seus olhos um instante, coloque a mão sobre o seu coração. Repita essa oração comigo com ousadia, com coragem. Repita: Senhor Jesus, neste final de semana, eu me coloco disponível para viver coisas novas, coisas extraordinárias. Diga com força: vem me surpreender. Diga mais forte: vem me surpreender. Você pode aplaudir a Jesus? Nós vamos ver a história de Pedro, do encontro que ele teve com Jesus relatado no Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 1. Você não precisa pegar sua Bíblia, se quiser pode pegar, fica à vontade, tá bom? Uma das grandes chaves para você poder viver bem esse final de semana é você viver ele na liberdade. Diga comigo: eu sou livre. Diga com força: eu sou livre. Uma das grandes chaves para você vivenciar bem esse final de semana é você viver esta liberdade. Essa liberdade para poder viver aquilo que Deus quer na sua vida. Independente de quem está ao seu redor, independente daquilo que você pensa, acha, não, se abra. Antes nós rezávamos: Senhor, vem me surpreender. Então se abra realmente para que o Senhor possa te surpreender nesse final de semana. Se eu não te convencer ao longo de toda essa pregação, eu vou te dar alguns argumentos bem lógicos já de cara agora. Você está passando esse calorão aqui nos céus, alguma coisa tem que acontecer. Porque se era para passar esse calorão aqui por nada, gente, ficava em casa, pulava carnaval, debaixo das cobertas, com ar-condicionado ligado. Tava maravilha. Então você vê aqui, está passando calor. Você saiu da sua casa, do seu trabalho, talvez você teve hoje seu dia ali corrido e ainda assim veio para cá. Viva com liberdade aquilo que o Senhor tem para você nesse momento. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, então vai nos contar que certa vez estava Jesus pregando às margens do
mar da Galileia, quando de repente a multidão começa a o cercar e começa a o empurrar. Era muita gente. Jesus ele começa como que dar passos para trás. E ele percebe então que ele chega às margens. Ou seja, ele não conseguia mais ir para trás. Para ele poder ir para trás, ele tinha que dar algum jeito, porque senão ele estaria dentro da água. E Jesus então ele toma uma atitude de entrar no barco de Pedro, porque Pedro havia passado a noite toda pescando, e vai nos dizer o Evangelho que nada ele tinha conseguido. E Jesus então ele entra no barco de Pedro, eles vão mais adentro ao mar, e Jesus começa a pregar, Jesus começa ali a ensinar, até que em determinado momento, ele diz para Pedro: Pedro, lança as tuas redes. E aí Pedro, é importante dizer que Pedro ele era um grande pescador, ou seja, ele sabia aquilo que ele estava fazendo, ele havia passado a noite toda pescando, e nada ele tinha conseguido. E aí chegou Jesus, que não era pescador, e disse: Pedro, lança as tuas redes. Pedro pensou: bom, já estou aqui em cima, né? Tanto que Pedro olha para Jesus e disse: pela tua palavra, porque tu falou, eu vou lançar. Eu fico imaginando, vamos traduzir para a nossa linguagem. Pedro deve ter olhado para Jesus e disse: olha, eu só vou fazer porque tu está mandando, mas vai dar errado. Na cabeça de Pedro, ele devia estar pensando assim, ó: quando der errado eu vou dizer, eu avisei, eu te avisei. Mas então Pedro ele lança as redes, e quando ele começa a puxar as redes, vai nos contar o Evangelho, que ele começa a puxar e de repente ele percebe que estava pesado, e ele tenta puxar e ele não consegue. Haviam tantos peixes dentro da sua rede que Pedro ele precisa chamar mais barcos ao redor para que ele pudesse ali conseguir tirar as redes que ele havia lançado antes ao mar. Isso que a noite toda. Então não é que ele fez aquilo pela primeira vez, não, vai nos dizer que eles estavam a noite toda lançando as suas redes, e nada eles haviam pescado. E quando Jesus chega à beira do mar da Galileia, vai nos contar que estava ali Pedro consertando as suas redes, ou seja, ele estava ali limpando, organizando o seu trabalho todo da noite. Mas ainda assim, ele olha e diz: pela tua palavra, que o Senhor disse, eu vou lançar. E aquilo é tão pesado que ele sozinho não consegue tirar. Quando ele chama mais barcos, eles tiram a rede cheia de peixes. E de repente, ele se lança aos pés de Jesus. E esse é o momento onde Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas eu te farei pescador de homens. Então Pedro, embora ele fosse um grande pescador, quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor elevou o nível de Pedro. Pedro estava ali bem com a sua vida. Pedro não estava ruim naquele momento, não, ele estava bem, embora estivesse passado ali por uma noite de dificuldade. Mas quem aí gosta de pescar? Levanta a mão. Tá. Quem sabe pescar? Levanta a mão. E gostar e saber é diferente, né? Tem gente que gosta, mas não sabe. Tem onde a gente mora, tem um açude imenso. Várias pessoas vão lá, passam um dia pescando, pescam um peixe só. Diz: eu amo pescar. Bom que tu ama pescar, não pegar o peixe, porque se fosse pegar o peixe, a pessoa tava... Mas então Jesus ele eleva, ele dá um upgrade na vida de Pedro. Pedro, que já era um grande pescador ali na região, Jesus ainda eleva o nível dele, dando a ele uma pesca milagrosa, uma pesca de inúmeros peixes. E se ainda não bastasse, Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu não te farei apenas pescador de peixes, mas agora eu te farei pescador de homens. Ou seja, ele eleva um nível ainda mais alto a vida de Pedro. E talvez você chegou aqui nessa noite como Pedro.
Talvez você chegou aqui com a sua vida muito bem, com a sua vida muito resolvida. Talvez você não está com dificuldade, talvez você não está doente, talvez você está feliz, está trabalhando, está ganhando bem, está namorando, está feliz. A sua vida está bem. Ainda assim, essas pessoas o Senhor quer encontrar nesse final de semana, porque quando nós encontramos com o Senhor, nós subimos o nível da nossa vida. Se nós antes vivíamos 10, agora nós vivemos 100. O Senhor, Ele multiplica as graças e as bênçãos na nossa vida quando nós nos encontramos com o Senhor. Então talvez você é um Pedro nessa noite. Talvez você está muito bem com a sua vida. Ou talvez você é como a viúva de Naim. Vai nos contar o Evangelho de Lucas também, no capítulo 7, no versículo 11. Estava Jesus, então, e ele passa pela cidade, pelo pórtico, estava ali passando, então, uma grande comissão, que eles estavam indo velar, estavam velando, o filho de uma mulher. E vai nos dizer que ela já era viúva. Então aquela mulher, ela já tinha o seu marido morto, e naquele momento tinha o seu filho morto. É importante que você entenda o contexto. Por que é tão diferente quando nós falamos viúva de Naim? Porque naquele momento, quem trazia toda a provisão para dentro do lar era o homem. Ou seja, a mulher, quando ela ficava viúva, ela passava por muitas dificuldades naquele tempo. Então aquela mulher, ela era viúva, mas ainda ela tinha o seu filho. E o seu filho poderia trabalhar, e o seu filho poderia trazer então certa provisão para dentro de casa. Mas naquele momento, então, ela era viúva e o seu filho estava morto. Então, se não bastasse somente o luto pela perda do seu filho, ela estava em pânico, porque ela sabia que a próxima seria ela. Porque ela não conseguiria sobreviver por muito tempo. Porque tudo aquilo que ela tinha de recursos iria acabar. E ela não teria como conseguir mais. Porque a tradição da época dizia que aqueles que traziam recursos para dentro de casa eram somente os homens. Então aquela mulher, ela estava desesperada. Mas de repente Jesus, ele cruza a vida daquela mulher. E ele traz esperança. Repita comigo, esperança. Diga com força, esperança. Jesus encontra aquela mulher e ele traz esperança para a sua vida. Talvez você não é Pedro, mas você é como a viúva de Naim, que chegou aqui com a sua vida devastada. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não sei mais como será o meu amanhã, eu não sei como será a próxima semana, eu vou viver esse final de semana. Talvez você apostou suas últimas fichas nesse retiro. Talvez você disse: eu quero ir lá, se o Senhor não falar comigo, eu vou acabar com a minha vida. Talvez você chegou aqui com um pensamento suicida, dizendo que se o Senhor não trouxer uma palavra para você, se o Senhor não mudar a direção da sua vida nesse final de semana, ao final desse encontro, você termina a sua vida. Então talvez você não é Pedro, mas talvez você é como a viúva de Naim, sem esperança. Talvez você chegou aqui desesperado, seja economicamente, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida em geral. Talvez você chegou desesperado, sem um rumo. Talvez você não sabe como vai ser sua próxima semana. Talvez você planejou tantas coisas assim como essa mulher, sonhou tanto, planejou, cuidou tanto da sua família, e o seu marido morreu, e de repente então ela começou a cuidar do seu filho, e deu tanto amor para ele, e de repente seu filho também morreu. Talvez você é como essa mulher, deu tudo dentro de um plano, deu tudo dentro de uma perspectiva, e de repente se frustrou. Talvez você se doou por inteiro dentro de um relacionamento, e a pessoa que você achou iria te amar eternamente, fez juras de amor para você, foi a primeira que na primeira oportunidade virou as costas para você.
Ou talvez você ainda é como Paulo. O encontro de Paulo com Jesus vai estar relatado em Atos 9. Paulo, ele era então um homem muito sábio, que tinha sua vida muito boa, e tinha por profissão então perseguir os cristãos. Até que em um momento Jesus se encontra, não fisicamente, mas tem um encontro com Paulo, assim como você vai ter esse final de semana. Jesus, enquanto pessoa física, não vai aparecer aqui, mas Ele está aqui, amém? E Ele vai encontrar com você, assim como encontrou com Paulo. E de repente, em certo momento, Paulo, tão convicto das suas ideias, tão convicto das suas filosofias e ideologias, Jesus o derruba do cavalo. Talvez você chegou aqui nesse final de semana muito certo dos seus planos, muito certo das suas ideias, muito convicto das suas filosofias e ideologias. Até mesmo dizendo, bom, Jesus, acho que ele foi talvez uma pessoa muito boa, mas eu não acredito nele. Talvez você chegou aqui com o seu coração dizendo, olha, eu vou porque fulano me convidou, porque ciclano está me enchendo o saco, e daí eu vou. Vou lá, ver se é carnaval, disse que na igreja tem umas guria bonita, vou lá ver se eu conheço umas guria bonita, ver se eu dou uns beijos na boca. Vou lá. Talvez você chegou aqui muito certo das suas filosofias, das suas ideologias, dos seus planos, assim como Paulo era. Paulo sabia muito bem aquilo que ele fazia. Paulo sabia muito bem naquilo que ele acreditava. Paulo tinha tanta convicção naquilo que ele acreditava, que ele era capaz de matar aqueles que não acreditassem naquilo que ele acreditava. Talvez você é como Paulo, que chegou aqui muito convicto de tudo aquilo que você acredita. Talvez você é como Paulo, que chegou aqui preso nas tuas filosofias, preso nas tuas ideologias. Você é nesse momento uma dessas três pessoas. Talvez você é como Pedro, está com a sua vida muito bem, está com a sua vida top. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim, poxa, eu nunca vivi um início de ano tão bom. Ganhei um aumento, meu chefe que me faz trabalhar até no domingo me deu feriado de carnaval. Abriu a mão, aquele abençoado. Talvez você pense, poxa, minha família, que por muitas vezes era uma bagunça, era todo mundo brigando, e fulano que fala mal de ciclano, não sei o quê. De repente agora está todo mundo muito bem, tá? As festas no final de ano foi uma tranquilidade. Talvez você é como Pedro, mas Jesus quer entrar na sua vida, porque vai nos dizer a palavra de Deus, que Deus ele vem nos dar vida, e não apenas uma vida comum, mas vida em abundância. Então Deus ele quer encontrar você para elevar o nível da sua vida. Ou talvez você é como a viúva que chegou aqui desesperançado, desesperado, aflito, com seu coração pesado. Mas o Senhor ele quer cruzar o teu caminho, o Senhor ele quer cruzar o teu luto, o Senhor quer cruzar a tua tristeza, o Senhor quer cruzar a tua depressão, a tua ansiedade, a tua síndrome do pânico, toda a dificuldade dentro da tua casa, todo espírito de morte que talvez está rondando a sua vida. O Senhor quer cruzar o teu caminho para dizer, aonde eu passo, aonde eu toco, aquilo que estava morto volta à vida. Aonde eu toco não existe espaço para enfermidade. Aonde havia tristeza, começa a haver alegria. Aonde havia desespero, começa a haver esperança. Porque esse é o nosso Deus, que nem a morte pôde o parar. Você talvez é como a viúva, e Jesus quer encontrar você nesse final de semana. Ou talvez você ainda é como Paulo, muito preso nas tuas ideias, muito preso nas tuas ideologias, muito preso nos teus pensamentos. Muito cuidado você que tem a sua vida toda planejadinha.
É no carnaval que o Senhor gosta de derrubar você do cavalo. É no carnaval que Deus gosta de mudar os planos. Existem 3 exemplos aqui que nós damos, mas saiba que existe uma semelhança em todos eles. Embora cada uma das pessoas esteja em um momento diferente das suas vidas, saiba que existe uma semelhança nos 3 exemplos que nós aqui hoje escutamos. Existe uma semelhança entre Pedro, existe uma semelhança entre a viúva de Naim, existe uma semelhança entre Paulo. Escute isso. Embora eles sejam diferentes, uma coisa os unia: quando Jesus o tocou, eles nunca mais foram os mesmos. Talvez você é diferente de quem está do seu lado, talvez você não está passando pelas mesmas coisas, mas uma coisa está nos unindo. Saiba que quando Jesus cruzar na sua frente, aquilo que era antes ficou para trás, porque Jesus quer tocar você, ter um encontro com você. E aquele que conhece a Jesus profundamente não pode mais ficar da mesma forma. O Espírito Santo de Deus quer nos transformar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos resgatar. Quer nos resgatar talvez das nossas ideias, quer nos resgatar da morte, quer nos resgatar de tudo aquilo que o Senhor não planejou para nós. O amor de Deus quer nessa noite nos resgatar para Ele. O amor de Jesus quer resgatar você. E talvez você nem sabia que você estava preso. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você antes não sabia. Mas como num piscar de olhos, se você se abrir a viver aquilo que o Senhor tem para você, a sua vida vai transformar-se. A sua vida vai mudar. Jesus vai resgatar você das cadeias que você está vivendo. Porque talvez você parece como Pedro, mas Deus conhece as noites que você dorme chorando. Talvez aos olhos do mundo você é como Paulo, alguém muito organizadinho, certo das suas ideias, mas Deus conhece o teu coração, que tem medo toda vez que levanta da cama. Talvez você está muito convicto de tudo, e parece estar muito convicto de tudo, mas Deus conhece o íntimo do teu coração. Deus sabe das tuas fraquezas. Talvez você é como Paulo, pecador. Alguém que talvez de fato, ou talvez sim, não conheço todo mundo aqui, né? Já infelizmente passou por situações de assassinato. Ou se não fez de fato, fez no seu coração. Assassinou pessoas na sua vida, no seu coração. Feche seus olhos um instante. A gente pode já começar a organizar as coisas aqui, tá? Pode ficar de olho fechado, gente. Não vai acontecer nada demais, tá? É tudo aqui em cima. Não é aí no teu lugar. Feche seus olhos um instante. Sabe aquele momento que você não gosta nem de lembrar? Sabe aquele momento que, se eu te perguntar qual é o momento de maior vergonha da sua vida? Qual é o momento que você não compartilharia com ninguém? Saiba que Jesus, Ele estava lá ao teu lado. Jesus, Ele estava lá contigo. O momento que você não gosta nem de lembrar de tão ruim que foi, Jesus, Ele estava lá ao teu lado. Só de pensar te dá vergonha. Jesus estava lá do teu lado. Mas fica tranquilo, meu querido. Jesus, Ele estava lá com você no momento que estava acontecendo. E por mais incrível que pareça, durante o que estava acontecendo, Ele permaneceu lá. Passou o tempo e Ele continuou lá, porque Ele não estava com você por aquilo que você estava fazendo. Então aquilo que você fez
aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você era, aquilo que você deixou de ser, não afastou a presença de Jesus da sua vida. Fica tranquilo. Querido, fica à vontade. Talvez você está... Existe um mover espiritual nesse ambiente. E nós não conseguimos explicar muitas coisas. Talvez você está sentindo vontade de chorar e nem sabe o porquê. Fica à vontade. Talvez você está sentindo vontade de se abraçar. Seja livre. Lembra que nós falamos no início? Se permita viver na liberdade do Espírito. Deus, Ele está permitindo você novas experiências. Você que sente vontade de chorar, chora. Você que sente vontade de se abraçar, se abraça. Você que sente vontade de se colocar de joelhos, de ficar de pé, não tem problema, faça. Mas se abra a experiência do Espírito Santo de Deus.